Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento dessa semana, que é o filme Entre Mulheres. O filme acompanha um grupo de mulheres que vive dentro de uma colônia onde elas são constantemente violadas pelos homens que também controlam suas vidas e sua fé. A situação, porém, muda quando elas conseguem identificar os seus agressores e eles são mandados alguns dias para a prisão. Porém, com a volta dos homens pairando sobre a mente das mulheres, elas decidem tomar uma decisão muito importante entre não fazer nada, ficar e lutar pela colônia ou ir embora para sempre. Dirigido por Sarah Polley, o longa Entre Mulheres é baseado em um livro escrito por Miriam Tawas que se baseia em eventos que ocorreram na colônia de Manitoba, lá na Bolívia. O filme recebeu 2 indicações ao Oscar de 2023 nas categorias de Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Filme. O que é um tanto quanto curioso, porque você vê um filme que é aclamado pelo seu roteiro e já tinha ganhado o prêmio no Critics' Choice, e aí chega no Oscar ele só recebe 2 indicações que são em grandes categorias. Isso fica ainda mais curioso quando a gente vê que o filme não recebeu nenhuma indicação nas categorias de atuação, já que é um grande forte dele. Mas isso eu vou falar um pouco mais pra frente. Como o título em inglês sugere, que é Woman Talking, no filme de fato é Woman Talking, com uma discussão basicamente centrada entre todas aquelas mulheres em torno de temas como a religião, o futuro, o perdão e o poder, trazendo assim um conceito bem diferente de filme, principalmente analisando os indicados desse ano. Assim, durante todo o filme, a gente acompanha somente a discussão dessas mulheres em que elas analisam todas as condições e todos os fatores que podem se tornar cruciais para a decisão que elas têm que tomar, levando em conta a realidade em que elas estão inseridas, o poder que os homens têm sobre elas e, em principal, a religião que tem forte influência em suas vidas. A realidade que elas estão inseridas também é bem chocante, já que em determinado ponto do filme é exposto, e aqui talvez seja um spoiler, de que o filme se passa durante o ano de 2010. Que essas mulheres vivem num contexto basicamente de vila, onde elas não podem ir até as escolas, então elas não sabem ler nem escrever, porque as escolas são somente para os homens. Elas vivem muito sobre a influência do que os homens dizem para elas, e é muito chocante ver essa realidade e pensar de que isso de fato acontece em vários lugares do mundo até hoje em dia. Outro fato interessante do filme, e que é colocado aqui de uma maneira quase que sutil, é como que funciona aquela colônia, onde basicamente cada um tem um papel a cumprir e somente aquele papel. Então meio que elas se especializam somente em uma coisa e elas não podem fazer outras coisas ali dentro da vila. Sem dúvidas, um dos destaques dentro do filme é o seu elenco composto de nomes como a Rooney Mara, a Clary Foy, a Jessie Buckley e a Frances McDormand, que também é produtora do filme. Não só os nomes dentro do filme são fortes, como também cada uma delas são muito bem aproveitadas dentro do filme, tendo seu tempo para se destacar e entregando performances muito interessantes e impressionantes. E aqui vale destacar de novo uma falta de indicação para as categorias de atuação. Eu acho que valia super para a categoria talvez de melhor atriz, para Rooney Mara, que aqui meio que é a protagonista do filme, mas tudo bem, era uma categoria muito competitiva, porém a falta de indicação para nenhuma das outras mulheres do elenco na categoria de melhor atriz coadjuvante é realmente um absurdo. Eu acho que aqui qualquer uma delas podia entrar, mas principalmente a Clary Foy, eu acho que ela entrega uma performance maravilhosa. Ela sem dúvidas é a mais intensa e mais raivosa das mulheres ali, então ela acaba se destacando ali um pouco mais, mas ainda assim ela entrega uma performance brilhante e realmente a gente consegue ver toda a dor que a sua personagem sente, apesar de toda a raiva que ela tem. Além de serem muito bem desenvolvidas, cada uma delas tem personalidades muito diferentes e únicas entre si, e elas também têm opiniões e pontos de vista bem diferentes, o que geram ótimos embates. Cenas essas que inclusive convidam o próprio espectador a pensar e a discutir junto com as mulheres. O filme faz uso de poucos cenários, basicamente se passando quase que por completo dentro de um celeiro, que é onde acontece ali as discussões, e ele também faz uso de muitos tons sombrios, meio que remetendo a essa opressão que as mulheres passavam. Porém, apesar disso e do tema pesado, a Sarah Polley consegue manter o filme numa ótima atmosfera por conta da sensibilidade a qual ela dirige o filme, mantendo uma mensagem respeitosa e esperançosa. E apesar dele ser um filme baseado em diálogo, ele consegue prender a atenção com muita facilidade, não só pelas personagens, que são muito interessantes e trazem pontos muito interessantes, mas também pela própria curiosidade do espectador. No começo do filme, a gente encontra essas mulheres tendo que tomar uma decisão super importante e o mais rápido possível, já que os homens vão ser soltos da prisão e vão voltar para a colônia, e a gente meio que é dado um contexto em que essa decisão não tem uma resposta, o que faz com que o público, de certa forma, fique juntamente com essas mulheres tentando decidir qual que seria a melhor decisão ali para elas. Outro fator importante do filme é o seu propósito de ouvir e dar a voz para mulheres que não só foram violentadas por muito tempo, mas também foram silenciadas. Então aqui a gente finalmente consegue escutar as opiniões delas e ver a forma como elas enxergam o mundo, já que durante os embates a gente vê que esse problema dentro da colônia
hormônio foi implantado de geração por geração, meio que um ciclo sem fim, e ele afeta não só e principalmente os homens, mas ele também afeta bastante as mulheres que enxergam o mundo de uma maneira bem diferente. Bonito, marcante, diferente, Entre Mulheres foi um filme que eu não esperava nada e que conseguiu me entregar tudo e mais um pouco, impressionando a cada reflexão e convidando o público a refletir e pensar junto com aquelas mulheres. Muito curioso como esse filme tinha tudo pra ser um filme chato e maçante e que realmente não consegue prender a atenção de ninguém e que você fica, ai meu Deus, quando que vai acabar? Ele tinha tudo pra se tornar esse tipo de filme, mas muito pelo contrário, ele é um filme extremamente fascinante que consegue te manter preso do início até o fim. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota de 8.4 e ele tá disponível nos cinemas. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Entre Mulheres e quais são suas apostas dentro do Oscar de 2023. Então foi isso, pessoal, até o próximo vídeo.